Então galera, hoje vou começar aqui a minha série de vídeos sobre o ciclismo de estrada e hoje vamos falar um pouco sobre como funciona esta modalidade, que é a modalidade mais conhecida do ciclismo. Bom, vocês lembram que ontem eu falei que fui treinar para sair da inércia, mas hoje eu voltei para a inércia na bike, né? Hoje eu fui treinar, fazer meu treino lá na Pratique Movimento, que foi fantástico. A gente treinou um pouco lá, primeiro fazendo força. Vai. Depois fomos para um parque fazer um treino ao ar livre lá, não sei o que, parar de mão, equilíbrio. Foi sensacional, inclusive eu passei um protetor solar mal passado e estou com a testa queimada. Se for me zoar, pode zoar. Vamos entrar no assunto do dia, ciclismo de estrada. História do ciclismo de estrada. Bom, para quem não sabe, a bicicleta começou lá no Leonardo da Vinci, mas existe um registro da primeira prova que foi disputada com bicicletas. Esta prova teve uma distância total de 1.200 metros, quase os 4.000 quilômetros do Tour de France hoje em dia, né? Ela aconteceu no dia 31 de maio de 1868, no Parque de Saint-Cloud, em Paris. França, como sempre, pioneira no ciclismo e começou com a primeira prova do mundo. Ela foi vencida por um inglês, os franceses devem ter ficado meio com raiva, né? Porque existe uma rixa França e Inglaterra naquela época, então 1800 e alguma coisa. A primeira prova de ciclismo de estrada que existiu foi vencida por um inglês chamado de James Moore. Não satisfeito, o James Moore venceu também a primeira prova disputada entre duas cidades. O ciclismo tem essa tradição de fazer provas saindo de uma cidade e terminando em outra, ou num país em outro e tal. Essa primeira prova aconteceu no dia 7 de 11 de 1869, foram 123 quilômetros entre Paris e Rouen. Como eu falei, o James Moore foi o primeiro vencedor. Ele demorou 10 horas e 40 minutos para completar essa distância de 123 quilômetros. Ele é o cara que está na direita dessa foto aí que eu estou mostrando, e como vocês podem ver, a bicicleta era daquelas bicicletas com um rodão gigante na frente. Inclusive, eles tinham que empurrar a bicicleta nas subidas, porque essas bicicletas não tinham marcha e tal. Então, ele foi o vencedor dessa prova com 10 horas e 40 de tempo total. O último fato sobre a história do ciclismo, como sempre, os europeus começando as coisas e os americanos dando um jeito de ganhar dinheiro com isso competitivamente. O primeiro clube de ciclismo competitivo que foi criado nos Estados Unidos, St. Louis Cycling Club, em 1887. Então, essa primeira competição foi em 69, mais ou menos uns 20 anos depois, apareceu o primeiro clube de ciclismo competitivo. Esse clube patrocinava provas, então inclusive alguns atletas do Comitê Olímpico Americano participavam deste clube de ciclismo. É isso aqui, fazendo um breve início histórico do ciclismo, só para trazer um pouco de cultura para vocês. Tipos de provas. Pode se classificar como 4 tipos de prova que existem dentro do ciclismo de estrada. Você tem as provas clássicas, você tem as provas por estágios, você tem as provas de contrarrelógio e você tem as ultramaratonas de ciclismo. As provas clássicas são provas de um dia. Você tem essa prova que você sai de um lugar, chega em outro, ela dura um dia, quem ganhar, ganhou, pronto, acabou. Exemplos de tipo de prova como essa, você tem as clássicas de primavera, que é Paris-Roubaix, Milan-San Remo, Strade Bianche, Tour of Flanders, enfim. Você tem essas provas que são provas disputadas em apenas um dia, também tem uma grande importância no ciclismo, inclusive alguns ciclistas como Cancellara, Boonen e tal, são ciclistas especialistas nesse tipo de prova e fazem fama e tudo, apesar de não ter o mesmo importância, digamos assim, e fama de um Tour de France, dentro do mundo do ciclismo, essas provas são muito importantes. Aí você tem as provas por estágio. As provas por estágios, você pode ter provas com 2, 3, 4 e até as grandes voltas, que são 21 etapas, provas que duram 3 semanas e tudo. Então, essas provas por estágio, você tem até provas aqui no Brasil, sei lá, Tour do Goiás, Tour do Rio e tal, e desde provas como Tour da Califórnia, Tour da Wander, Paris-Nice, Tirreno Adriático e tal. Então, são provas disputadas em mais de um dia. Você tem uma distância e que é percorrido todos os dias, o ciclista às vezes até tem dia de descanso e tal, nas grandes voltas principalmente. Essas provas, a classificação geralmente é por tempo. Então, você tem um somatório geral de tempo e quem fizer essa prova em menos tempo vence. E nas provas por estágio você também tem as disputas por camisas, que aí você tem camisa por ponto, por montanha e tal.
mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho. As provas de contrarrelógio, elas são bem características. Eu ia até incluir ela dentro das clássicas, mas eu achei interessante criar uma categoria separada. Prova de contrarrelógio é uma prova onde o ciclista anda sozinho ou no contrarrelógio por equipes, que anda só a equipe sozinha, e você percorre um determinado trajeto. Quem fizer esse trajeto num tempo mais rápido vence, e é isso, por isso se chama contrarrelógio. Você tem que fazer no tempo mais rápido. Só um segundo que a Dani tá me ligando. Alô? Queimei a testa hoje lá no parque. Contrarrelógio, é isso aí. Ultramaratonas. Ultramaratonas são provas na qual, por exemplo, Race Across America, ou então você tem aquela prova Transsibéria e tal. São provas na qual você tem que percorrer uma longa distância e não existem estágios. Você pode até parar, gerenciar o seu tempo. O Race Across America são 5.000 quilômetros e quem fizer em menos dias, em menos tempo, vence. E aí você administra o seu tempo. Tem gente que pedala 200 km por dia, tem gente que pedala 300 km por dia. E aí você vai fazendo suas... Mas não existem estágios pré-definidos. São provas longas e que acontecem e você se vira, faz do jeito que você achar melhor. Quem terminar antes, vence. Então vamos explicar esse troço. Eu acho que as provas que mais têm detalhes, as que mais geram dúvidas no pessoal que está assistindo, são as competições por estágio. Principalmente as grandes voltas, que são as provas que as pessoas mais assistem. As grandes voltas são Giro de Itália, Tour de France e Volta da Espanha. O Tour de France é a prova mais antiga que tem no ciclismo. Ela começou em 1903, há 113 anos atrás. 113 porque não fez 14 ainda. Então, ela só parou nos anos que tiveram as guerras. Inclusive, alguns dos campeões das primeiras edições do Tour de France acabaram morrendo nas guerras, porque eram caras fortes e tal, não sei o que, e eles acabaram indo pro exército, e nessa ida pro exército, eles acabaram morrendo nas guerras. Tirando as guerras, tiveram edições do Tour de France todos os anos. O Giro de Itália e a Volta da Espanha são provas um pouco mais recentes, mas o Giro de Itália também está fazendo o 100º aniversário agora, e a Volta da Espanha, não sei, mas já está lá para 70, 80 e tantas edições. Como eu falei, essas grandes voltas têm 3 semanas. Elas geralmente têm 2 dias de descanso. Geralmente você tem a primeira semana, 1 dia de descanso, segunda semana, outro dia de descanso, e a terceira semana, 21 etapas e 2 dias de descanso. Às vezes começa com prólogo, às vezes não começa com prólogo. O que é um prólogo? O prólogo é uma etapa curtinha, geralmente com 8, 9, 10 quilômetros, na qual existe somente para definir quem vai largar com a camisa de líder. E a camisa de líder é a camisa de quem fez essa prova em menos tempo. Então quem fez o prólogo em menos tempo, larga com a camisa de líder. Geralmente os prólogos são contrarrelógios individuais ou contrarrelógios por equipes. Então você tem essas 3 semanas de prova e a disputa é por tempo. Quem terminar em menos tempo vence. E existem subcompetições nessa prova, que é a competição por pontos. Essa competição por pontos é para o ciclista que for mais regular, digamos assim. Os pontos são dados ou em metas volantes ou para o ciclista que ganha ou chega em segundo ou chega em terceiro na etapa. Existe uma distribuição de pontos, sei lá, tipo, o primeiro ganha 100 pontos, o segundo ganha 80 pontos, o terceiro ganha... E aí quem somar mais desses pontos vence a camisa por pontos. No Tour de France, a camisa por pontos é verde. No Giro de Itália, por exemplo, é a camisa vermelha. Existe também a camisa para o campeão de montanha. No Tour de France é a branca com bolinha. No Giro de Itália é a azul. E existe também a competição por ciclista jovem, que é a mesma ideia da classificação geral, que é a da camisa por tempo, só que para ciclistas com menos de 26 anos. Então se você tiver menos de 26 anos, você tem uma competição separada para você. Se você tiver menos de 26 anos, você ganhar na classificação geral, você vai ficar com a camisa amarela e com a camisa branca. Entrando no detalhe. Classificação geral, classificação por tempo. Muita gente não entende o detalhe da classificação por tempo, porque no ciclismo o que acontece? Quando chega um pelotão junto, só para explicar que eu esqueci, o pelotão dessas provas geralmente tem 198 ciclistas, porque são 22 equipes, cada equipe com 9 integrantes. 18 dessas equipes são as 18 equipes do World Tour, que é a primeira divisão do ciclismo mundial, e você tem sempre 4 equipes convidadas, que são os wildcards, que eles chamam. Então, tanto o Giro de Itália e o Tour de France sempre contam com um pelotão de 198 ciclistas na largada, e aí se alguém for caindo, machucando lá, vai diminuindo, mas o número de largada é sempre 198. Voltando lá, então você tem o pelotão chegando junto, o pelotão cruzou a linha de chegada junto. Aí você vai pensar, pô, mas o primeiro que cruza a linha de chegada vai ter o mesmo tempo? É, exatamente. Então, aqui temos uma fantástica ilustração de um pelotão. Aqui tem vários ciclistas com bolinha e aqui tem a linha de chegada. Este ciclista aqui, quando ele cruza a linha de chegada, este ciclista aqui vai receber o mesmo tempo que este ciclista aqui. Então, quem está
lutando pela classificação geral, dificilmente se importa em vencer uma etapa ou necessariamente, a não ser que exista bônus de tempo. O bônus de tempo varia. Tem ano que tem ano que não tem. Muitas vezes, por exemplo, se você ganhar uma etapa, você ganha 10 segundos de bônus em cima do seu adversário. Mas em muitos anos isso não tem, eles vão meio que variando essa regra. Tem ano, por exemplo, que o Giro de Itália tem bônus de tempo e o Tour de France não tem. Isso varia, mas geralmente não existe muita essa importância em ganhar etapas para que você vença na classificação geral de uma prova por estágios. Eles só vão contar diferença de tempo se você chegar, por exemplo, se tiver um ciclistinha aqui e esse ciclista tá a mais de 1 segundo... Nossa Senhora. A mais de a mais de 1 segundo de diferença do restante. Só tempos acima de 1 segundo são registrados como uma diferença. Ah, mas por que é assim? Não é justo. É assim, a regra é assim, todo mundo sabe que é assim e é assim que eles correm. Aqui durante a edição percebi que ficou faltando uma informação na minha explicação. Cá estou eu editando e esqueci de falar algo. Como é sempre por tempo, o que acontece? Por isso que esse tipo de prova geralmente ou é decidido nas etapas de contrarrelógio, onde você consegue fazer uma diferença de tempo, ou nas etapas de montanha, onde existe uma grande diferença e aquele tempo de 1 segundo que eu coloquei aqui, geralmente é maior. Então, às vezes, o cara consegue botar 2, 3, 4 minutos nos adversários nas montanhas. Por isso que essas provas por estágio geralmente são decididas nesses tipos de etapa. E também existe a regra dos 3 km para o final. Caso ocorra uma queda com menos de 3 km para o final, o tempo... Vamos supor, o líder na classificação geral, ele tava lá no meio do pelotão, rolou um tombaço no meio do caminho, metade do pelotão foi pra frente, ele ficou e bababá, e os caras chegaram. Na hora que os caras cruzarem a linha de chegada, o tempo do cara que cruzou a linha de chegada vai ser o mesmo tempo que vai ser dado para os caras que ficaram lá atrás no tombo. Se esse tombo acontecer dentro dos últimos 3 km. Se faltar 3 km e 100 metros, aí não, o cara que ficou no tombo vai ter o tempo dele. Na hora que ele cruzar a linha de chegada, vai ser computado esse tempo para ele. Por que isso? Justamente porque como eles fizeram essas provas desse jeito, muitas vezes o pelotão de sprint é um pelotão muito nervoso e tal, e os líderes da classificação geral geralmente ficam mais afastados, até para não misturar as coisas, não misturar a disputa dos sprinters com os caras que estão brigando pela classificação geral. E por que que a disputa por os sprints é diferente? Porque na disputa por pontos, como eu falei pra vocês, nessa faz diferença você chegar em primeiro, ou chegar em segundo, ou chegar em terceiro. Então, geralmente, os sprints, os ciclistas mais rápidos, então eles vão para essa disputa da camisa por pontos. A camisa por montanha é uma disputa por pontos, só que geralmente os pontos estão nos topos das montanhas. Então, sei lá, o cara vai subir o Alpe d'Huez ou Mortirolo, uma montanha grande, e aí tem uma meta de montanha lá em cima dessa montanha, e quem passar primeiro acumula ponto, e esse ciclista vai acumulando pontos. Quem acumular mais pontos vence a camisa de campeão por montanhas. E a camisa branca é a mesma coisa da amarela, como eu falei para vocês. E, para finalizar, um assunto também que as pessoas têm bastante dúvida é a questão da lógica das provas. Diferente de uma prova de mountain bike, por exemplo, que não tem muito, largou, baixa a cabeça, faz força e quem for melhor ganha. No ciclismo de estrada, não necessariamente quem for o mais forte vence. Por quê? A questão do vácuo e da estratégia de provas faz muita diferença no ciclismo de estrada. Então, geralmente, como acontece na prova de ciclismo de estrada? Larga, sai uma fuga. Pum, você vê lá 3, 4 ciclistas que se destacam do pelotão e abrem lá 3, 4, 5, 6, 7 minutos do restante do grupo. Essa fuga, ela é importante para o ritmo de prova. As equipes, de um modo geral, elas gostam de controlar a prova e deixar para que as coisas se resolvam mais no final. Então, aquela fuga tá lá na frente, aquilo mantém a prova um pouco mais sob controle. Então, eles deixam a fuga abrir, abre aquela galera, fica lá e tal, e eles vão cozinhando o pessoal, e aí, na grande maioria das vezes, principalmente se for uma etapa um pouco mais plana, ou mesmo etapa de montanha, as equipes mais fortes e tudo, ou vão buscar a fuga, ou vão trazer os seus líderes. Se for numa montanha, por exemplo, eles vão buscar, vão despedaçar o pelotão e vai chegar o líder dele lá para disputar aquela montanha, ou se for para uma prova plana com chegada, eles vão trazer o pelotão inteiro, vão buscar essa fuga, faltando ali uns 10 km, 5 km e tal. Muitas vezes eles não pegam a fuga muito cedo. Por quê? Porque se você pega a fuga muito cedo, vamos supor que você busca a fuga faltando 50 km. Você vai ter 50 km de imprevisibilidade até a linha de chegada. Pode ser que saia uma outra fuga, pode ser que tenha uma sequência de ataques, pode ser que aconteça. Então as equipes preferem manter a prova um pouco mais sob controle. Fazendo isso, deixa a fuga ficar lá na frente
e aí na hora de disputar mesmo, chegando, faltando um pouco ali pro final, as equipes buscam para que os líderes resolvam ou na chegada ou na montanha, ou da forma que quiser. Essa é a principal lógica que existe dentro de uma prova de ciclismo. A prova de estrada é muito mais um xadrez estratégico e tal, do que aquela emoção da disputa, tá em primeiro, tá em segundo, tá em terceiro. Isso não acontece muito como acontece nos outros tipos de prova do ciclismo, que tem essa disputa o tempo todo. Muitas vezes até por isso mesmo que tem gente que acha o ciclismo de estrada monótono, mas é por conta disso. Essa é a visão geral que eu queria passar sobre o ciclismo de estrada hoje. Eu quero abordar mais assuntos, eu quero entrar mais no detalhe de como é que funciona o pelotão, como é que o pelotão trabalha, como é que funciona a escalera, como é que funciona, por exemplo, quando você tem um vento cruzado que o pelotão parte, tem uma série de detalhes dentro do ciclismo de estrada. Só que eu gostaria que vocês, com as perguntas que vocês vão fazendo aqui, vocês vão elencando a ordem de prioridade dessas coisas que eu vou fazer os próximos programas. Então deixe seu comentário aqui para que eu possa analisar e ver qual assunto que eu vou abordar primeiro. Não vou fazer vídeos seguidos, então amanhã eu vou fazer um vídeo sobre um outro assunto, mas com uma certa frequência eu vou trazer de novo esse assunto do ciclismo de estrada e vou fazer isso também do mountain bike. Vou tentar ir abordando os diferentes tipos de prova de mountain bike e tudo, para ir tentando explicar para vocês, ou para quem não saiba, como funciona todas as modalidades do esporte. Beleza? Deixa seu like aqui para ajudar o vídeo a se espalhar e nosso canal crescer, e se inscreva para que você possa receber todas as atualizações de vídeos diários que nós temos publicado. É isso então, galera. Abraço, até amanhã, falou, tchau!